Olá, boa noite. Boa noite. Estou mandando convite para Patrícia, que já vai entrar. Oi, Eliette. Oi, Oi, Paty. tudo bom? Boa noite, Boa tudo noite. Tudo bem? bem? Que bom te ver. Estamos tendo o privilégio, hein, Paty, de começar uma Que honra, série né? aí de lives que a Brain Trainer preparou para apresentar os treinadores da Brain Trainer. Que legal, né? Muito legal, uma honra incrível. E ainda mais com você, né? Que foi Bacana. a minha Ah, introdutora no mundo do neurofeedback aqui, com a Brain Trainer. que legal. Tô vendo que tem algumas pessoas entrando. Então, a ideia hoje é essa, assim, que nós estamos iniciando essa série, onde nós temos centenas de treinadores, né, aqui no Brasil. E acho que vai ser bem bacana, assim, conhecer um pouquinho da trajetória, porque se tem uma coisa que as pessoas perguntam como é que você descobriu o neurofeedback, né? E como é que isso faz parte da clínica, da profissão aí, a gente sabe que não é só o psicólogo, enfim. Então, eu acho que é tão legal e tão precioso quando a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso, da nossa experiência, né? Como é que a gente descobriu. E bacana, Paty. Então, vamos lá. Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou falar um pouquinho, bem rápido, porque eu quero mais te ouvir, da minha trajetória, né? Eu estou no neurofeedback há 10 anos e comecei com o Peter Van Delsen, que é o presidente da Brain Trainer. Iniciei com ele, fiquei um bom período na Brain Trainer, passei por outras formações e voltei para a Brain Trainer nesse processo e nesse lema que para mim faz todo sentido, né? Que é de treinadores para treinadores, aonde a gente percebe que tem de fato uma rede ali junto, né? De apoio. E aí, para mim, enquanto psicóloga, neuropsicóloga, a descoberta disso fez muito sentido e hoje agrega e faz parte mesmo assim do meu dia a dia na clínica, na minha formação, no meu público de saúde mental, de alta performance, né? E, e aí, Paty, assim, me conta, para você, como é que você descobriu o neurofeedback? Eu fiz a avaliação neuropsicológica da minha filha, né, e ela tinha algumas questões de linguagem, né? E aí, uma das sugestões da neuropsicóloga foi fazer a introdução do neurofeedback com ela. Aí eu falei, tá bom, o que é isso? Né? Porque até então eu não conhecia. Aí eu falei, bom, deixa eu conhecer o que é isso. Aí foi atrás, foi conhecer, falei, tá bom. Gostei, sou neuropsicóloga, sou psicóloga, tem tudo a ver comigo, tá bom. Então eu vou fazer a formação e eu vou treinar minha filha. E aí eu comecei a ir atrás disso. A primeira formação que eu fiz não foi pela Brain Trainer. Eu fiz uma formação primeiro num outro lugar, foi quando eu conheci, fiz tudo. Só que tinha algumas coisas que não encaixavam ainda para mim, que eu falei, não sei, não estava me sentindo confiante com aquela metodologia, com tudo aquilo. E comecei a buscar mais informação, porque assim, eu sou bem mais novinha que você no neurofeedback, né? Eu tô desde 2018. Mas hoje já tem bem mais informações, já tem bem mais acesso ao site, a Brain Trainer Brasil está bem mais estruturada, mas naquela época não estava tanto assim. Então, para a gente descobrir, até para te descobrir, foi por indicação, foi um monte de coisa até conseguir chegar para conseguir fazer. Aí eu comecei a fazer, né? Fiz a formação contigo para poder chegar e fazer o treino de neurofeedback
Tem uma paciente minha aqui, um paciente meu aqui falando que ele é ele é o marido de um dos meus casos de sucesso. Que Ai, que legal. ela tá terminando agora, ela mandou o marido agora fazer. E é bem assim mesmo que acontece, É né? bem assim mesmo. Eu percebo, assim, nesses 10 anos que o neurofeedback entrou na minha vida, eu ouvi falar, na verdade, do biofeedback, numa pós-graduação. E aí fiquei com aquela coisa e fui pesquisar mais, né? Legal que você ouviu já num processo de busca aí com a filha, né? Meu primeiro é, treinando foi meu filho, né? Naquela parte toda que a gente fica para validar, ganhar experiência e tudo, é muito bacana isso, né? E eu percebo, assim, que nesses últimos, sei lá, 5 anos, deu um crescimento, a gente escuta falar, né, congressos, né, vários congressos não tão específicos, né, colocando o neurofeedback. Achei bacana o ano passado, no congresso da USP de psiquiatria, uma das palestras era sobre o neurofeedback. Então, cada vez mais a gente consegue esse acesso. Eu penso que, assim, apesar disso, ainda hoje, a Brain Trainer, para mim, é de fato a empresa que facilita isso, assim, muito, né? Eu conheço bastante a realidade aqui do Brasil, eu sei que a Brain Trainer está em 32 países e facilita isso para muita gente, mas eu vejo quanto aqui no Brasil a gente realmente tem essa facilidade, né? Não só desde o processo, Paty, que aí eu quero saber se você teve alguma questão, como é que se foi tranquilo para você isso da compra de tudo, porque para trabalhar com neurofeedback a gente precisa de equipamentos específicos, softwares específicos, né? E formação para entender como usar tudo isso, e prática, 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 estudo, 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 leitura, 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 muita coisa aí, né? Misturado. Você, que legal que você teve um processo, então, na formação, e o que te fez, então, nesse processo, vir para a Brain Trainer? O que me fez realmente vir para a Brain Trainer, estar na Brain Trainer e gostar dessa rede é que essa filosofia para treinadores, de treinador para treinador, eu acho que isso é o maior diferencial, porque a gente consegue ter uma rede de apoio, a gente consegue tirar dúvidas, a gente consegue, os supervisores são super acessíveis, então tudo que a gente, grupo de estudo, o BTflix agora, então assim, a gente sempre tem muita coisa para se aprimorar, para trocar ideia, para fazer grupos de discussão. Então a gente tem uma empresa, né, por trás. Não são porque muito que acontece, muitas vezes tem pessoas. E às vezes você fica dependente daquela pessoa, daquela agenda, daquele. E quando, na Brain Trainer a gente tem uma empresa por trás. Então você se sente muito mais confiável nessa questão de, tá, se um não puder, o outro pode, porque todo mundo tem imprevisto, todo mundo tira férias, todo mundo tem problema. Então, assim, tem uma empresa por trás que realmente está preocupada, está engajada em fazer o crescimento e a divulgação do neurofeedback. Né? Agora, a gente está até na pós de neurociências, tem um grupo grande da Brain Trainer, a gente vê um monte de coisa. Então, assim, a gente vê todo mundo muito engajado realmente na divulgação, na difusão do neurofeedback. E sempre buscando, né? E aí os equipamentos, as coisas, então, tendo a Brain Trainer, fica tudo muito mais fácil, porque tem nota fiscal, porque é tudo mais fácil e acessível para você comprar equipamento. Né? Eu comecei, antes eu estava com o BioExplorer, agora eu fiz o upgrade para o BioEra. Então a gente tá mais fácil, é bem para treinador, fica muito mais fácil você fazer. Então, assim, tem muitas coisas que são muito diferenciais e que ajudam bastante a gente no dia a dia enquanto treinador. Paty, e eu sei que você, então, é psicóloga, é neuropsicóloga, está agora numa outra formação, né, de neurociências. E como é que você, assim, tem utilizado o neurofeedback com o seu público, na sua prática, assim? Eu fico pensando, assim, por exemplo, para mim, hoje ele ocupa 90% da minha agenda, não só no sentido de horários, mas em algum momento ali do que a gente sabe, né, daquilo que a gente pode fazer pelo nosso cliente, pelo nosso paciente. Para mim, ele, assim, quase que 100% ele faz parte dessa dinâmica, né?
o quanto ele faz parte da sua dinâmica terapêutica aí? Olha, para mim ele está nos 80%, né? Então, a maior parte dos meus atendimentos é realmente com neurofeedback. Então, enquanto estratégia de reabilitação neuropsicológica, eu sempre faço a associação do neurofeedback com os treinos cognitivos. E quando eu penso nesse processo, né, de depressão, ansiedade, algumas outras questões, eu faço a associação das psicoeducações de uma parte da terapia cognitivo-comportamental junto com o neurofeedback. Então, eu sempre estou trabalhando o neurofeedback com mais alguma coisa. Ou treino cognitivo na parte da neuro, ou com as psicoeducações na parte da TCC. Então, dependendo da demanda, eu sempre faço uma associação aí. Mas o neurofeedback, Uhum. gente, é uma coisa muito incrível. Eu mesma, né? Um dos processos da formação é a gente fazer o autotreino. Eu Sim. tinha o bruxismo, né? Eu usava a Aham. plaquinha todos os dias, etc e tal. Depois do autotreino, eu nunca mais precisei usar Que tem um plaquinha. marcador, aliás, assim, né? Muito, Muito claro. muito específicos ali quando a gente faz o mapeamento cerebral, né? A gente consegue realmente ver ali no cérebro essa marca aí, né? Uhum, Que indica, sugere bruxismo, dentre outras coisas aí, né? exatamente. Que legal, né? É legal você falar isso, porque assim, realmente a gente. Acho que uma coisa que as pessoas que vão acompanhar essas lives, esses treinadores vão perceber o quanto a gente é, fica de coração mesmo, assim, muito aberto para tudo isso, né? Porque trabalhamos com pessoas e vemos a diferença que isso faz na vida das pessoas, mas faz parte para todos nós, o nosso processo de formação, fazer na gente, né? Então eu fiz em mim, percebi coisas assim muito bacanas, mas a minha busca na época ela foi muito motivada também pelo meu filho, que tinha uma questão importante de leitura e escrita na época, na fase lá escolar. E, nossa, assim, como é incrível. Você está falando, Paty, na clínica, com as psicoeducações. Parou um pouquinho aqui para mim. É, para mim também. Também voltou? Ah, voltou, parece. Estava pensando aqui, né, que quando você fala dessas associações que nós fazemos com as psicoeducações, com a TCC, com a própria reabilitação, né, como é interessante o quanto essa união fortalece, né, o trabalho, você percebe? Uhum. Porque, ok, a TCC é uma abordagem incrível, as psicoeducações são incríveis, né? A reabilitação convencional é incrível, tudo isso por si só já é muito legal. Mas quando a gente consegue unir e trabalhar, né, junto, eu acho que isso é uma coisa assim, uma oportunidade muito bacana, né, Paty? É o maior diferencial, porque os resultados, eles ficam muito mais contundentes, muito mais duradouros. A pessoa, ela faz uma ressignificação como um todo. Teve até uma pessoa aqui que estava perguntando como que é o autotreino. O autotreino é você fazer o Uhum. treinamento, só que em si mesmo, né? Então não tinha ninguém para me treinar. Eu que fazia a montagem dos protocolos, colocava tudo na minha cabeça, que fazia o treino. Então, o autotreino é você passar pelo processo de neurofeedback, só que com você se treinando. Porque não faz sentido você treinar alguém sem você ter essa experiência, sem você saber como que é olhar aqueles feedbacks, a sensação que aquilo dá, o desconforto que às vezes dá, ou a sensação positiva que aquilo te dá. Então, uma coisa que é muito importante é a gente fazer o autotreino para a gente saber exatamente o que a pessoa que vai estar sentada ali na cadeira fazendo neurofeedback vai estar vivenciando. Porque quando ela Uhum. diz alguma coisa, ela tá. Eu sei o que aquilo significa, eu tenho essa experiência, eu tenho essa vivência, então a gente consegue Facilita as trabalhar. orientações, tudo, né? Você sabe como Exatamente. orientar e como fazer, né? Isso. Teve alguém perguntando aí, Paty, qual o tempo de formação? Então, o tempo de formação, a formação ela é dividida em algumas fases. Então, ela tem um tempinho que é uma fundamentação teórica, que é um conteúdo EAD. Lá no site da Brain Trainer tem todas essas informações. Então, tem uma etapa bem importante de fundamentação teórica,
antes, que é obrigatória antes de ir para a prática. E aí, na prática, você tem esse autotreino que estávamos falando. Aliás, vale dizer que todo o sistema é adaptado para facilitar esse processo de autotreino, né? A gente tem treinamentos de olhos fechados, tem aliás, do mapeamento. Hoje o sistema novo facilitou também muito mais isso, né? De fazer o próprio mapeamento. E aí você, na formação, entra para essa parte prática de aprender todo esse processo, desde a avaliação e os protocolos de treinamento. E aí, para receber a primeira certificação dessa parte prática, você precisa, então, fazer 30 sessões de autotreino e mais 20 sessões em 2 sujeitos. E aí é um período que nós ficamos aí 5, 6 meses, né? Praticando em supervisão, trocando com outros treinadores, né? Lendo, estudando para ganhar confiança e aí sim levar ou para a prática clínica e para o público aí, porque nós somos psicólogas e neuropsicólogas, mas eu vejo também outros profissionais, né? Fono trabalha com a questão da linguagem, podendo trabalhar essa área do cérebro de forma bem específica, o quanto tem facilitado também algumas coisas e outros profissionais da saúde, da educação, né, Paty? Então, assim, essa primeira fase da formação, eu acho que uns 5, 6 meses, aproximadamente. A gente tem pessoas que conseguem fazer, assim, mais rapidinho até, mas é um Eu fui uma delas. A Paty foi ali bem nas tarefinhas e quando entra nessa fase prática que você já sabe o que fazer, é isso. Acaba sendo uma repetição, porque, de fato, o neurofeedback é uma repetição, né? Para o cérebro. Então, são treinamentos onde a gente vai repetindo para o cérebro, dando para o cérebro essa oportunidade de se manter, né, num padrão melhor e diferente. E aí, dependendo da agenda, consegue antecipar bastante isso. Depois dessa etapa, a pessoa tem a oportunidade de fazer um outro curso avançado para aprofundar ainda mais, porque tem bastante coisa aí que a gente vai ao longo do caminho descobrindo, estudando e ganhando cada vez mais possibilidade, não mais só dessa prática em si, mas eu penso, né, Paty, que é do know-how mesmo, de a partir daquilo que o cliente traz como objetivo, metas, né, que ele nos traz, a gente consegue olhar, ter um bom EEG, olhar e ter um plano de treinamento, né, aonde, mais uma vez, eu tenho que dizer que o sistema da Brain Trainer facilita bastante a vida da gente, mas ao longo da formação você vai aprendendo aquilo que o sistema dá, né? Uhum. Teve alguém que perguntou aqui sobre a questão do tá com uma dúvida ainda sobre o autotreino. O autotreino, ele é uma etapa posterior. Então, primeiro a gente faz a formação que é online. O autotreino, ele na verdade é como se você estivesse treinando um paciente, só que em vez de treinar uma pessoa, você está treinando a si mesmo. Então, é você já tendo feito toda a formação, é você já com todo o aparelho, com toda a configuração na sua máquina, com tudo fazendo o treino. Então, o supervisor neste momento não está contigo fazendo o autotreino, é você já treinando, fazendo a prática. Então, o autotreino já é a etapa da consolidação daquilo tudo que você aprendeu online. Os cursos agora... Normalmente, junto com o supervisor, né, a gente faz o primeiro mapeamento, que é o mapeamento da pessoa que está na formação, e construímos juntos esse plano de treinamento. E uma vez entendido o que fazer, é isso daí mesmo, é ir lá no seu cantinho, no seu espaço, fazer. Mas claro que assim, tudo que a pessoa faz no autotreino ali sozinha, fica gravado. Então a gente tem a oportunidade depois em supervisão, entrar, assistir o treino que foi feito, ver se ficou legal, se é isso mesmo, fazer os ajustes, né? Em todo o processo. Então é algo que mesmo à distância, porque a gente assim, é Brasil todo, né? Então eu, assim como outros supervisores, nós acompanhamos pessoas de vários estados. Então, até essa parte prática mesmo, hoje em dia, antes era só presencial, por conta da pandemia, nós ajustamos para fazer a parte prática online, e por fim, aquela história de que descobrimos uma forma
tão legal e tão bacana que até quem é pertinho de São Paulo acaba optando pelo online, porque é um horário VIP, né, individualizado, com as aulas todas gravadas para a pessoa poder ver e rever depois. Então acabou ficando um processo bem bacana mesmo, esse da formação. Alguém pergunta após a conclusão, já posso utilizar o neurofeedback? Seria a conclusão da formação, né? Sim, e aí estar confiante para a prática, com certeza, levar e utilizar o neurofeedback. E aí alguém pergunta se as turmas são contínuas. Na verdade, assim, ó, esse processo de formação, né, essa parte EAD, essa parte prática, toda essas tarefas que existem na formação, é a agenda de cada um. Não tem turma seguindo junto, não. É individual esse processo, é no ritmo de cada um, é bem personalizado mesmo nesse sentido. O que tem turmas depois por exemplo, no curso avançado. Então é bacana, né, Paty? Porque aí segue uma turminha junto, estudando casos, né? Então aí sim. Aí Tem uma numa vez outra por etapa são ano turmas. esse. O avançado é só uma vez por ano. O que mais de pergunta? Os cursos, essas Legal. coisas, aí depois vocês podem pedir em particular para a Paty. Uma coisa assim, gente, quem, né, se interessa pelo assunto e pela Brain Trainer, o site da Brain Trainer está incrível. Tem lá a página de perguntas e respostas, está muito bacana, mas quem precisar pode entrar em contato comigo também, que eu passo as informações que forem necessárias, tá? Vale dizer também que a gente está falando um monte de coisa aqui do Neurofeedback, o canal do YouTube da Brain Trainer. Para mim, Paty, olha, o canal do YouTube é um curso gratuito, assim, aberto, com temas incríveis, né? Então, ao Nossa, ano muito. passado, a semana do Neurofeedback foi incrível, esse ano foi incrível, várias lives, palestras e estudo de caso. Então, assim, quem tiver curiosidade, gente, olha lá que tá bem bacana mesmo. E para quem não conhece nada, tem o curso introdutório que é gratuito também pela Brain Verdade, bem Trainer. lembrado. Então eu sempre passo, para quem me pergunta sobre neurofeedback, eu passo uns vídeos meus, passo esse curso que eu acho muito legal para entender toda essa introdução do neurofeedback. É isso mesmo, gratuito. Ah, alguém pergunta. Estão perguntando quais os objetivos práticos do Olha, neurofeedback. pensando em objetivo prático, Paty, vamos pensar assim, ó. Você gostaria de compartilhar algum caso aí de sucesso seu? Olha, eu tenho vários. Vamos começar por alguns, né? Teve um que foi muito interessante. Eu estava trabalhando com um autista. E aí, o médico que acompanhava ele falou: Isso não funciona, isso não dá certo, não, você não precisa fazer isso, você está gastando seu dinheiro, etc. e tal. E a mãe é uma nutricionista, inclusive, ela está até fazendo, super engajada, ela está fazendo agora uma especialização para poder trabalhar essa questão da nutrição funcional com os autistas, com TDAH, enfim. E a mãe falou: Não, eu quero, eu vou continuar. E a gente continuou. E aí a criança foi continuando fazendo o acompanhamento com ele, fazendo o neurofeedback comigo, mesmo contra a vontade dele. Aí numa das sessões, ele falou, aí ele começou a fazer as escalas dele, o acompanhamento dele, e estava tudo muito diferente, estava tudo muito melhor. Aí ele parou, olhou para ela, falou assim, mas ele melhorou muito, tá com muita diferença do cara. Falou assim, então, apesar de você ter dito para mim não continuar com o neurofeedback, eu continuei. Aí ele falou assim, tá bom, então eu quero saber quem é essa pessoa que está fazendo o neurofeedback, me dá o... Aí ele se interessou pelo neurofeedback, porque ele viu o quanto realmente fez diferença na vida daquela criança, né? Quanto Aham. realmente ele entrou numa socialização melhor, desenvolveu a linguagem de uma forma muito mais contundente, desenvolveu um controle inibitório. Então, assim, foi uma mudança que fez com que o próprio médico repensasse, porque a gente tem muita barreira dos médicos, né? Tem alguns Aham. que aprovam, que conhecem, que sabem o quanto, mas tem muitos que ainda não conhecem. Tem.
Tem. Eu escuto bastante isso. Então, eu perguntei para o doutor tal do neurofeedback, e ele falou, assim, eu já escutei coisas absurdas, sabe? Desde a pessoa, o coordenador da escola disse que é melhor não dar choque não na cabeça da criança, sabe? Coisas absurdas, assim. E de profissionais que, por não conhecer, não indicam, né? Uma coisa que eu lembro, em uma das minhas especializações, eu lembro que no primeiro dia, assim, da turma, quando eu disse que eu fazia neurofeedback, alguém falou, você faz neurofeedback? Você acredita nisso? Eu falei, olha, acreditar, não sei se é bem a palavra, porque não é minha religião, né? Não vejo como uma religião. Mas eu vejo, acompanho estudos que validam essa prática. Então, assim, poxa, é ciência, né? E é um movimento que, por mais que a gente ache, poxa, mas muitos profissionais já têm feito isso. Então, antes de falar não, não vai, poxa, vai lá no PubMed, faz uma pesquisa, coloca lá, né? Nessas plataformas de estudo científico, coloca na dúvida, né? Acho que a Patrícia também deve fazer isso, eu faço muito, que é mandar artigo, mandar estudo, mandar material nesse sentido para validar. Mas mais do que isso, assim, eu vejo o quanto nós temos na nossa prática, né? O quanto o neurofeedback nos dá a oportunidade de tornar coisas muito subjetivas de uma forma bem objetiva, né? Então, tudo que a pessoa traz é muito rastreável e a gente, de fato, consegue, depois de uma quantidade de treinos, ir lá, por esses rastreios todos, esses comparativos todos dos checklists sintomático e comportamental que a gente faz, mandar para o psiquiatra, para a família, para a escola, dados concretos, né, de evolução. E aí isso é muito rico, é muito legal, né? Eu acho que por muito tempo, assim, na própria na psicologia, por exemplo, como a gente lida com toda essa parte subjetiva, né? E tornar isso de uma forma assim visível é muito bacana. E aí eu fico imaginando que depois desse caso, o profissional vai te mandar outro, já te mandou, né, Tati? Assim como acontece nas famílias. Começa um filho, vai Exatamente. outro, vem o pai, vem a mãe, né? Essa É questão um que você estava movimento. falando aí do estudo científico, né? Porque tem muitos profissionais que falam exatamente isso, que não tem estudo científico. Mas tem sim, tem bastante estudo. Cada vez mais a gente está tendo mais estudos científicos. Então, a gente vive pesquisando no PubMed, no Google Acadêmico, sempre está vindo cada vez mais estudos. Toda vez que a gente pega um caso, a gente olha a literatura, a gente tem os grupos no WhatsApp que compartilham Uhum. bastante estudos. Então, vira e mexe, a gente está recebendo estudos científicos sobre o Uhum. neurofeedback. Então, quando o médico profissional fala que não tem estudo científico, isso é mentira, porque tem sim, né? A rede está, os profissionais de neurofeedback, os treinadores estão aí fazendo pesquisas, colocando muita coisa em prática para poder comprovar a eficácia. Quem sente, quem faz, não tem dúvida de que funciona. Mas para a ciência, a gente realmente precisa do estudo científico. E isso está sendo cada vez mais feito, sim. A Brain Trainer está até fazendo agora um estudo científico com pacientes de pós-Covid. Então, assim, tem um monte de gente engajada, a gente sempre vê pesquisas. Então, tem sim, tem muita coisa acontecendo e já tem, né? Tem antigas, tem atuais, tem acontecendo, tem tudo. Exatamente, né? E aí, você vê que legal, né? Como eu citei no começo, né? O ano passado, foi bem no comecinho da pandemia, eu nem tenho informação se isso foi cancelado, foi bem ali no momento inicial da pandemia, o Congresso de Psiquiatria da Universidade de São Paulo tinha uma palestra específica sobre psiquiatria e neurofeedback. Para mim, isso é assim, muito legal, é um ganho. Eu tenho acompanhado vários psiquiatras aí pelo Insta, pelas redes sociais, né, que estão falando e estão validando isso, porque a gente sabe que é importante, né? Não basta a gente ver ali na nossa prática, é bem importante mesmo que esses profissionais também, né, vejam aí o quanto a relevância desse trabalho, né, Paty? Um dos casos de sucesso também é uma das minhas clientes que está até assistindo a live aqui hoje, que a psiquiatra dela indicou até para o desmame de medicação, né? Então, assim, Ah, tem psiquiatras que realmente têm outra visão, tem outro quadro. Tem um outro paciente que eu recebi
que ele veio porque o psiquiatra mandou ele fazer neurofeedback, porque ele estava com problemas de sono, uma ansiedade muito grande. Ele falou: uma medicação para você não vai resolver, vai lá, faz neurofeedback que vai resolver. Então, assim, dá uma felicidade quando você vê os Dá. médicos mudando essa forma, Aham, essa trajetória, né? E aí você faz, já com 10, 20 sessões, o paciente fala: nossa, eu já durmo, eu já vivo, eu já tenho outra história, né? É aham. fantástico, é fantástico. É, é. Quanto mais assim a gente consegue falar disso, é muito legal, né? Do quanto do quanto assim, um monte de gente acha que é só por essa questão química mesmo que a gente vai entrar, né, para tratar, se eu pegar um TDAH, né? Quantas pessoas acham que só o remédio ali da tensão, com certo, Ritalina, que somente isso vai resolver, né? Então, hoje, não sei, você deve ter visto aquele que a Associação Americana de Pediatria estabeleceu o neurofeedback como primeira Primeira escolha. intervenção. Olha isso, né? Então, ok. Eu pego sempre isso daí, essa é uma das coisas que eu mando às vezes para pais que falam, ah, mas será, né? Olha só o que já está acontecendo, né? Então, é uma oportunidade bacana mesmo, sem dúvida. Mas é uma mudança de cultura, né? Porque tem É, muitas pessoas que ainda veem a medicação como a única opção, como a única escolha, como a única forma. Então é a gente realmente entender que a ciência está se modernizando, que tem novas possibilidades, que são mais eficazes, que não tem interação medicamentosa, que tem aí, que existem outras possibilidades, né, para a gente tratar várias questões, né, que o neurofeedback, uhum. ele é uma coisa que trabalha várias questões. Teve uma pessoa que perguntou sobre gagueira. Eu, particularmente, nunca peguei um treino de gago. Você já pegou? Não, nunca trabalhei especificamente a gagueira, não. Acho que a gente precisaria avaliar, compreender, né, vários aspectos aí dessa gagueira para, de fato, depois de uma avaliação, analisar, estudar esses marcadores e aí até conseguir orientar melhor, né? Mas eu não conheço nada específico. Vou procurar, se a pessoa quiser me mandar um oi, uma mensagem aí, depois eu posso pesquisar um pouquinho mais Até e pegando o responder gancho melhor. agora do que você falou dos marcadores, né? Não tem um protocolo pronto para todo mundo, né? Então, Boa. assim, quando tem um caso de depressão, ansiedade, é o mapeamento que vai me dizer o que precisa ser treinado, porque não é Uhum. a mesma coisa para todo mundo, porque os meus aspectos depressivos, ansiosos, seja lá o que for, a minha falta de atenção, de memória, pode ser ocasionada por uma ativação cerebral e a sua por outra. Então, Exatamente. é um Nós não mapeamento. trabalhamos diagnóstico. Isso é muito legal, Paty, você lembrar de falar, né? O diagnóstico ele pode ser bastante importante para nortear muitas coisas aí, mas a gente sempre vai fazer um estudo muito personalizado e muito individualizado, né? Então, como eu disse, assim, tem fora a avaliação que é da nossa prática mesmo enquanto psicóloga, neuropsicóloga, né? Mas para o neurofeedback, feito assim vários rastreios, vários questionários, checklists, sintomático, comportamental e o mapeamento por eletroencefalograma, que nos fornece dados quantitativos de várias áreas do cérebro e de como isso está funcionando. E aí essa atuação de poder estudar isso e atuar, né, intervir de uma forma não medicamentosa, não invasiva, né, algo que realmente não tem contraindicações, você ir lá direto, né, eu costumo falar, a gente vai direto ao assunto, e realmente um protocolo para um ansioso pode ser diferente do que para outro ansioso, e é aí que a gente começa a ver realmente a diferença, né? E isso vai se dando. Olha, Paty, eu acho que assim, sem exagero nenhum, se a gente começar a falar de casos de sucesso, A nós gente vamos vai lembrar, embora. né? Porque eu comecei há 10 anos lá e estou até hoje exatamente porque a gente vê essa validade mesmo. Eu imagino quantos casos você tem
E nesse período todo, que não faz pouco tempo não, Paty, já faz bastante tempo, já está. Eu sei que o quanto você já está bem, bem, bem engajada e, nossa, com ótimos resultados, né? Então, muito bacana. Que mais? Olha, eu acho que é isso, Não, né? Acho que a perfeito. gente pode encerrar. Gente, olha, quem estiver acompanhando qualquer coisa que de repente nós esquecemos de falar, que poderia ser interessante, aliás, vale assim, como é a nossa primeira, né, desse tema, dessas séries aí, coloquem aí na mensagem outras sugestões para que a gente possa, os outros treinadores, né, que vão falar, o que vocês querem ouvir, mais casos, né? Essa trajetória que cada um fez, descobriu alguma coisa específica, a gente vai acrescentando e falando e conversando sobre. Acho que a ideia é essa, né, Tati? Conversar um Exato. pouquinho e contar um pouquinho É disso trazer o tudo. neurofeedback mais para o dia a dia, né? Tem muitas fantasias, tem muitas ideias, mas às vezes ninguém sabe exatamente como que é. Então é colocar aí uma oportunidade de você tirar uma dúvida, de você entender como funciona, para a gente estar aí disponível. Estamos todos disponíveis da Pre-Trainer. Então, ó, um beijo, obrigada, adorei, boa noite para todos, até, Até. Tchau, tchau. tchau.